desembargador aposentado Sebastião Coelho e o advogado Ezequiel Silveira, ambos da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, que atua na defesa dos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, se pronunciaram em frente ao tribunal, marcando a data em que se completa um ano do início dos julgamentos dos presos do dia 8. Sebastião Coelho lembrou: hoje faz um ano que teve início aqui no Supremo Tribunal Federal o julgamento dos presos do dia 8 de janeiro. Aécio Lúcio foi o primeiro réu a ser julgado sem ter uma conduta individualizada. Foi condenado a 17 anos por 3 filmagens, 3 vídeos que colocou na internet. Como ele, mais de 200 pessoas já foram condenadas sem individualização da conduta, o que fere totalmente o nosso ordenamento jurídico. O desembargador prosseguiu: naquela época já denunciávamos a incompetência do Supremo Tribunal Federal e as arbitrariedades praticadas pelo senhor Alexandre de Moraes. E essas arbitrariedades, esse abuso de poder, só continuaram. Então nós estamos aqui não é para comemorar, é para dizer que nesse ano nós temos muito a denunciar e que não nos calaremos diante de tamanho arbítrio que está sendo cometido em nosso país. O advogado Ezequiel Silveira, por seu turno, enfatizou que há um ano os advogados foram calados e desde então vêm sendo impedidos de apresentar as defesas ao tribunal sob o silêncio conivente da Ordem dos Advogados do Brasil. Sebastião Coelho, então, lembrou: como disse uma pessoa, a lei aqui é o senhor Alexandre de Moraes. Ele explicou que os advogados estão trabalhando pelo projeto de anistia para os presos políticos, assim como pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Coelho afirmou: isso não é vingança, é apenas dar a cada um o que é de direito. Então, quero deixar essa mensagem para o país de que nós não vamos desanimar. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política.
Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, hoje faz um ano que teve início aqui no Supremo Tribunal Federal o julgamento dos presos do 8 de janeiro. Aécio Lúcio foi o primeiro réu a ser julgado sem ter uma conduta individualizada. Foi condenado a 17 anos por 3 filmagens, 3 vídeos que colocou na internet. Como ele, mais de 200 pessoas já foram condenadas sem individualização da conduta, o que fere totalmente o nosso ordenamento jurídico. Naquela época, nós já denunciávamos a incompetência do Supremo Tribunal Federal e as arbitrariedades praticadas pelo senhor Alexandre de Moraes. E essas arbitrariedades, esse abuso de poder, Ezequiel, só continuaram. Então nós estamos aqui, não é para comemorar, é para dizer que nesse um ano nós temos muito a denunciar e que não nos calaremos diante de tamanho arbítrio que está sendo cometido em nosso país. Exatamente. Faz um ano também que o Supremo Tribunal Federal cassou a palavra dos advogados. Na oportunidade, nós não pudemos fazer a sustentação oral dos nossos clientes. Em um desses casos, nós inclusive viemos aqui à frente do Supremo Tribunal Federal realizar a sustentação oral que nos foi negada lá dentro. E, infelizmente, apesar das diversas denúncias e manifestações que fizemos, a Ordem dos Advogados do Brasil, até o momento, não tomou providências em relação a isso e os advogados seguem calados em relação à defesa dos seus clientes, mas nós não desistiremos, continuaremos lutando e defendendo a democracia, que é o que se pretende, o que se diz que se faz aqui, mas a pretexto disso, estão acabando com o Estado de Direito e com a Constituição da nossa nação. Como não há recurso apropriado do Supremo, como disse uma pessoa, a lei aqui é o senhor Alexandre de Moraes. Nós estamos trabalhando fortemente no projeto de anistia para todos, já está em andamento lá na Câmara dos Deputados, e também trabalhando no impedimento do senhor ministro Alexandre de Moraes por tudo que ele tem feito até agora. Isso não é vingança, é apenas dar a cada um o que é de direito. Então quero deixar essa mensagem para o país de que nós não vamos desanimar. Estive no presídio agora há pouco, conversei com o Aécio, enfim, não tem boas notícias para ele, mas só a esperança da anistia, e nós continuaremos firmes, não é, Ezequiel, com a ASFAV, na defesa de todas essas pessoas. É isso, nós só encerraremos a nossa missão, essa parte da nossa missão, quando houver a anistia para esses presos políticos e a responsabilização, principalmente do senhor Alexandre de Moraes. Paz a todos, vamos com fé e esperança. Essas pessoas são pessoas sofridas, são pessoas que, motoristas de Uber, não pode dar sustento à sua família, porque não pode sair da sua casa com mais de 700 metros de distância ou 500 metros. Pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam a vida, familiares, enfermos, mas tudo por conta dessas ações. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderia, senhor ministro Alexandre de Moraes, para todos aqueles que estão soltos, ter oferecido acordo de não persecução penal, mas o fez não teria ficado aquelas pessoas todas presas, e é possível que elas tivessem aceitado. Se estivesse naquela situação, estou preso, vou aceitar o acordo e vou sair, é possível, mas não! Agora, quando o Ministério Público vê que não tem prova contra essas pessoas, vem oferecer, pedir ao relator que entregue, que ofereça um acordo de não persecução. Se eu fosse advogado de qualquer um deles, eu diria: não aceite. Não aceite. É indigno você confessar aquilo que não fez para obter um benefício.
Eu jamais confessarei na minha vida alguma coisa que eu não fiz, a não ser sobre... Nunca fui tocado nem física nem psicologicamente. Não sei como é. Talvez, senhor Alexandre de Moraes, confesse alguma coisa, mas fora disso ninguém vai dizer que eu vou confessar o que eu fiz sem eu ter feito. E nenhum brasileiro de honra, de vergonha na cara pode confessar aquilo que não fez para se livrar de um processo. É melhor sofrer as dores da não confissão do que a vergonha de confessar aquilo que não fez. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a Vossas Excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de 2.000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram perante Pilatos, e ele disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta: não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu és rei, tu dizes. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. É tão responsável quanto quem pratica o ato. E por fim, senhora presidente, eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossas Excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses 2 lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas. Não vi no enterro, no velório de Sepúlveda Pertença, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. Se este Supremo Tribunal Federal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora dizendo que a figura do crime multitudinário é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena previsto no artigo 5º, incisos 57 e 45 da Constituição Federal. A figura do crime multitudinário, ela trata-se de responsabilidade objetiva e é vedada no ordenamento jurídico brasileiro, que adota o princípio da responsabilização penal subjetiva. Se crimes foram praticados na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, não pode o simples fato de alguém estar nas proximidades aderir por osmose ao desiderato criminoso de outros. Tal situação é incabível juridicamente, pois não existe adesão geográfica à prática criminosa. Pensemos no seguinte exemplo: eu e 2 amigos entramos em um banco, todos com a intenção de sacar dinheiro. Há ali então um liame subjetivo. Nós 3 entramos para sacar dinheiro. Todavia, ocorre uma discussão entre meus 2 amigos e ambos começam a brigar e promover um quebra-quebra dentro da agência bancária. Nesse momento, já não há mais vínculo de conduta entre mim e eles. Deveria eu, portanto, ser punido como os causadores dos danos pelo fato de haver chegado com eles e estar no mesmo local? De forma alguma. Foi o que ocorreu no dia 8 de janeiro. Diversas pessoas vieram à Praça dos Três Poderes manifestar pacificamente. Se houve pessoas que promoveram depredações, que sejam identificadas e punidas nos termos da lei. E não exemplarmente, porque não existe punição exemplar. Ou a pessoa é culpada e deve pagar conforme manda a lei, ou ela é inocente e deve ser absolvida. Entretanto, não é aceitável que uns paguem pelos crimes de outros.